Aldama explode contra Pedro Sanches e denuncia que recebeu ameaças de morte. Vamos começar. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Fiquem atentos porque temos um vídeo de Victor de Aldama. Vocês já sabem que nas últimas horas eu informei que, de fato, Aldama já havia apresentado na semana passada o famoso envelope com as cotas de petróleo da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares que adiantamos com exclusividade em Medidas Cautelares e no Liberdade Digital. Uma quantia que ia nada mais, nada menos para financiar a Internacional Socialista, que fez de Pedro Sanches presidente dessa internacional, e também até para financiar diretamente o PSOE de Pedro Sanches. Pois, uma vez que o envelope está na Audiência Nacional, no Juizado Central de Instrução número 2, de Ismael Moreno, pois houve muitas reações, claro, em reunião pública diante dessa bomba, e uma das primeiras reações foi do próprio Victor de Aldama. Não percam o vídeo de hoje, porque vamos conhecer o que o próprio Victor de Aldama diz em suas redes sociais, em um vídeo que ele postou nas últimas horas. E também temos novas informações sobre o seu depoimento, ou seja, vocês não podem perder. E vamos começar justamente com o vídeo do protagonista, do Victor de Aldama. Dá para ver como Aldama está totalmente indignado neste vídeo depois que ele foi vazado. Pois a notícia, é bom lembrar, foi vazada para o jornal El País, o jornal de referência do governo de Pedro Sanches. E além de ter sido vazado, isso representa um problema de segurança para o próprio Victor de Aldama. Pois o empresário denuncia que depois que foi vazado, ele está recebendo ameaças de morte. E que o Ministério do Interior, do qual ele não confia, nem sequer coloca escolta para ele. Quer dizer, a escolta para Sara Santaolalla, para que o jornalista Vito Quiles, supostamente, não a agrida, mas não há escolta para a segurança de Victor de Aldama, que acaba de denunciar uma organização criminosa no mais alto nível e que envolve diretamente o próprio presidente do governo, Pedro Sanches, e o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. Vamos ouvir primeiro o que diz o próprio Aldama. Boa tarde a todos. Sim, boa tarde, porque muitos de vocês já devem estar almoçando, então boa tarde a todos. Bom, este vídeo eu não gostaria de ter feito porque significa que, vazou a notícia de que eu entreguei o envelope. Obviamente não havia dúvida de que eu faria isso, mas como é um caso sigiloso e é um assunto delicado, muito delicado, da nossa parte nunca iríamos dizer nada. Só falaríamos algo quando o caso deixasse de ser sigiloso, mas não sabemos quando isso será. Tenho certeza absoluta de que, por diferentes motivos e situações, não foi nem o Ministério Público, nem neste caso, o juiz. E vocês vão me perguntar porquê. Bom, por coisas que não interessam a ninguém e que foram ditas depois que terminei meu depoimento. Não sei de onde veio o vazamento, mas o importante de tudo isso é que no final vazou. Aquelas pessoas que me chamavam de mentiroso diziam que não havia envelope, inclusive o Partido Socialista, que fez um documento afirmando que o envelope não existia. Agora podem ficar tranquilos e dormir em paz, pois o envelope existe e foi entregue. Eu fiz a declaração que precisava fazer, mas também para aqueles, o que vão dizer agora que entreguei o envelope. Agora, o que mais? Porque já está nas mãos da Justiça. Agora o Sr. Abascal, que tanto se preocupava com Ábalos e com Koldo, de como estaria a segurança deles na prisão, eu ainda não ouvi o Sr. Abascal dizer que sou o único que está fazendo algo por este país. O único que está fazendo algo por este país. E não é porque eu queira me gabar. O único que está fazendo algo por este país. Onde está minha segurança, Sr. Abascal? Mas o Sr. Feijó disse o mesmo. Onde está minha segurança? Porque nenhum deles diz nada. E eu pensaria sobre isso. Porque nas eleições deste fim de semana em Castela e Leão, o PSOE ganhou mais 2 assentos. Não é que o PP tenha vencido as eleições. Quem venceu foi o PSOE.
Porque, com tudo o que está acontecendo, o PSOE ganhar mais 2 assentos em Castela e Leão significa que o PSOE venceu as eleições. Então vamos pensar sobre isso. Parem com tanta enrolação. Unam-se, porque a direita tem que se unir. Não tem cor. Estamos em um momento da democracia da Espanha e da Espanha que está indo para o lixo. Não tem cor, e eu sozinho não consigo. Não sei como tenho que dizer. Não sei se tenho que falar mais alto, gritar ou o quê. Senhor Feijó, senhora Abascal, eu sozinho não consigo. Então comecem vocês a fazer alguma coisa. Vai ter que entregar o envelope. Que coloquem segurança, mas não do Ministério do Interior. Porque manda quem manda. Vai ter que inventar algo para me proteger, né? Fazer alguma coisa. Porque vocês devem estar tão preocupados com Koldo e Ábalos sobre o que ia acontecer com eles na cadeia. Bom, então alguém está preocupado comigo porque eu estou cansado de dar e não receber, tá bom? E sempre ser o mesmo, sempre ser o mesmo. Então eu acho que isso já deve parar um pouco. Que vocês se unam, que sejamos razoáveis. Repito mais uma vez que já não se trata de azul ou verde, se trata da Espanha e dos espanhóis, certo? O que as pessoas querem é uma mudança, porque este país está à deriva, porque há um governo corrupto, isso está sendo demonstrado. Se não, que me digam como aconteceu o que aconteceu hoje, certo? Mas enfim, não sei. Continuamos assim, continuamos comigo exposto, com minha família exposta, com todos nós expostos, e aqui não acontece absolutamente nada. Tenho que continuar dando e dando. Quero esclarecer, não era minha obrigação entregar o envelope, certo? Porque não está em nenhum processo. O envelope não está em nenhum processo. Eu não tinha a obrigação de entregá-lo. Fui como testemunha, certo? E declarei como testemunha. Isso quer dizer que o que foi entregue, primeiro, foi porque me sinto patriota. Segundo, porque sou espanhol. E terceiro, porque quero que esse partido socialista, corrupto e mafioso que temos vá embora. Isso já foi comprovado em todos os lugares. Certo? É assim. E não se faz nada. Mas a oposição não faz nada. Ninguém faz nada. Então já chega. Eu acho que já chega, certo? E continuam bloqueando as minhas coisas. Continuam tentando tirar as minhas coisas. Como aconteceu recentemente com os restaurantes das Quatro Torres, que não depende do PSOE, depende do PP. E é a Secretaria de Fuencarral que os fechou ilegalmente. Quando há no tribunal um processo arquivado em que continuamos com a concessão e eles os fecharam ilegalmente, obviamente, entramos com uma ação e seguimos em frente. Mas no final, o que é isso? É a mesma coisa? É a mesma coisa? É o mesmo cachorro só com outra coleira? Não sei. Vamos analisar isso. Vamos analisar isso. Porque de verdade eu estou me cansando. Estou me cansando muito. E aqui não acontece nada. Aqui só me criticam porque eu não tinha entregue o envelope. Que eu era um mentiroso. Um charlatão. Todo mundo me dizendo que o envelope não existia. E agora? Agora o envelope já foi entregue. E agora? E agora? Me digam, todos vocês. E a oposição também. E agora? O que fazemos? Vão me apoiar ou seguir me deixando de lado? Eu não sei. Me digam, porque eu repito, não fui eu quem corrompeu os políticos, tá? Foram os políticos que me extorquiram. Para que fique claro de uma vez por todas, eles me extorquiram e armaram para mim para me colocar na cadeia, tá? Vamos deixar isso claro, tá? Para aqui também. Para quem anda por aí dizendo que fui eu quem extorquiu os políticos. Não. Se eu fosse extorquir um político, o que ele faria seria me denunciar e me colocar na cadeia, tá? Pelo contrário, o que o político disse foi que ou eu trabalho desse jeito ou não trabalho em nada. E aí começam a tornar minha vida impossível. Isso foi o que o político fez. Vamos pensar nisso, tá? Depois veremos que dão proteção a uma senhorita. Porque supostamente um jornalista consagrado deste país, diz ela, que ele a empurrou ou que a agrediu, quando nos vídeos se vê que é mentira. E no dia seguinte ela tem proteção. Acho incrível que mulheres que realmente são agredidas não recebam proteção, certo? E essa senhorita recebe. Mas eu estou na mesma situação, certo? Eu estou na mesma situação que hoje comecei a receber depois que vazou aquilo do envelope. De novo, ameaças de morte. Então, o que a gente faz? O que fazemos? Não sei. Me digam. Boa tarde a todos, abraço e beijos, obrigado. Bom, essas são as palavras de Aldama. Eu, claro, não poderia concordar mais com o empresário. É revoltante, por um lado, que uma pessoa esteja arriscando a própria vida para denunciar a corrupção, e que isso afete nada mais, nada menos do que o presidente do governo e o ex-presidente do governo.
E, no entanto, os partidos políticos ficam em cima do muro. Tem escolta para Sara Santaolalla, mas não tem escolta para Aldama. A verdade é que tudo isso é uma vergonha. Confiram a informação que publicamos hoje em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez e no Libertad Digital sobre a famosa declaração de Victor de Aldama, depois de entregar o envelope na semana passada, na última quinta-feira, na Audiência Nacional. Só prestem atenção à manchete. A declaração de Aldama sobre as cotas de petróleo de 250 milhões de dólares da PDVSA é uma bomba para a Moncloa. Como vocês estão ouvindo, é uma bomba, certo? É preciso dizer que as fontes jurídicas que consultamos nos dizem que essa declaração de Aldama em sede judicial, pois é como dissemos, dinamite contra a Moncloa, contra o governo de Pedro Sánchez e contra o próprio Partido Socialista. Nos afirmam textualmente que o seu depoimento, que como vocês sabem, ocorreu sob segredo de justiça, por isso ainda não o conhecemos, e não sabemos quando vamos conhecê-lo. Vai ter muitas implicações. Dizem que foi muito forte, e de fato não se descarta que após o depoimento de Aldama na sede judicial e a famosa apresentação do envelope com as cotas da PDVSA, possam ocorrer consequências importantes e imediatas na investigação. Apesar disso, fontes próximas de Aldama que consultamos nos informam que não foi oferecido ao empresário um dispositivo de segurança por parte do Ministério do Interior de Fernando Grande Marlasca. Apesar das preocupantes ameaças de morte que ele recebeu nos últimos meses, algumas inclusive vindas da Venezuela. Nos dizem que Aldama se encontra em uma situação muito complicada, já que ele não confia no Ministério do Interior, que poderia lhe fornecer segurança, pois suas declarações colocam o governo de Pedro Sánchez contra a parede. Com isso, ele não é muito bem visto, obviamente, no Ministério do Interior. Mas, além disso, ele também não pode contratar uma escolta privada, já que suas contas bancárias continuam bloqueadas. Ou seja, pode-se dizer que Aldama está em uma encruzilhada. Com a questão da segurança. E só lembro a vocês que isso já veio à tona. Bem, Aldama havia sido convocado na primeira semana de março para prestar esse depoimento e entregar o envelope. E esse depoimento teve que ser cancelado justamente por motivos de segurança. Ou seja, não estamos falando de nenhuma bobagem. Aldama está em perigo? Sim, acima de tudo, porque o que estamos vendo já é o domínio de uma máfia. Uma quadrilha criminosa organizada no mais alto nível, com ramificações na Venezuela e em outros países. E é isso que estamos vivendo agora, na Espanha sob Sánchez. E claro, daqui também. Reivindicamos segurança para Victor de Aldama. E agora precisamos saber o que a Unidade Central Operativa da Guarda Civil vai fazer com a documentação apresentada por Aldama e com seu testemunho. Porque essa é a segunda parte. Aldama chegou até onde pôde. Agora quem precisa agir é a Guarda Civil, que certamente o fará. Será uma investigação complexa, pois envolve outros países, como a Venezuela. Envolve a empresa estatal de petróleo, a PDVSA da Venezuela, que tem sido foco de corrupção há muitos anos. E essa investigação vai ser muito complexa, porque estamos falando desses 250 milhões de dólares em cotas de petróleo da PDVSA teriam sido usados para financiar nada mais, nada menos do que a Internacional Socialista, que fez de Pedro Sánchez o presidente em 2022 dessa Internacional Socialista, e também para financiar o PSOE de Pedro Sánchez, e que tudo isso teria sido canalizado com a ajuda de laranjas venezuelanos do ex-presidente do governo José Luiz Rodrigues Zapatero, que teriam ajudado a canalizar esses fundos da Venezuela para contas bancárias, inclusive na Rússia. Para que possamos nos situar, falando, é um assunto muito delicado, muito grave, muito sensível, que Aldama colocou sua vida em perigo. Para que isso seja investigado, claro que ele precisa de proteção. E agora tudo vai depender do trabalho da UCO. Mas como nos contam, foi uma verdadeira bomba. O depoimento de Victor de Aldama na sede judicial. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e deixem seus comentários, pois valorizo muito. O que vocês acham do passo à frente que Aldama deu? Alguns diziam que era mentira. Nós já adiantávamos isso aqui há mais de um ano, o conteúdo desses envelopes, e no final tivemos razão,
foi reconhecida a exclusiva que demos. Medidas cautelares en libertad digital. Deixem suas opiniões. Compartilhem o vídeo com quem quiserem. Familiares, colegas, amigos, com quem vocês quiserem. E vocês sabem que podem se tornar sócios, como os escolhidos, por menos de 3 euros por mês ou como os supremos. Por menos de 7 euros por mês, vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627556370. 627556370. E justamente vamos recomendar o programa de hoje para a pessoa que nos fez uma contribuição financeira via Bizum. Generosa, que é nada mais, nada menos. Creo que es un tocayo, efectivamente. Miguel Pablo Orrego. Muito obrigado pela sua contribuição e obrigado a todos que estão o tempo todo apoiando esta comunidade, que não para de crescer dia após dia. Já estamos quase chegando a 127 mil inscritos. Vocês já sabem que o objetivo é chegar a 150 mil. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!